Olá, meu nome é Dimitri, eu trabalho com tecnologia desde 2004 e falo sobre SAP, BI e outras tecnologias nas redes sociais. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, me segue no LinkedIn, ou no Instagram, ou no YouTube mesmo, aqui onde você deve estar vendo esse vídeo. Vamos falar hoje sobre giro de estoque, usando dados do SAP para calcular o giro de estoque de um material ou de um grupo de materiais. Ok, peguei aqui um conceito de giro de estoque, até está no site da empresa Senior Sistemas. E aí ele tem aqui, ó, giro de estoque, total de vendas dividido pelo volume médio de estoque. Giro de estoque é o total de vendas dividido pelo volume médio. Então, se o volume médio mensal no estoque de um supermercado é 3.000 garrafas de água e são vendidas 12.000 por ano, o giro de estoque é 4, ou seja, o estoque foi renovado 4 vezes. Vou fazer isso daqui extraindo dados do SAP para fazer esse cálculo. Sem enrolação, eu tenho acesso a uma base do SAP, que é uma base do SAP I10. Aquelas bases de demonstração, esse é um servidor que eu aluguei para acesso. Então, essa daqui, ó, transação SE16N, que é onde você pode verificar o conteúdo de tabelas. E a tabela aonde tem esses dados de histórico é a MBIL-H, do avaliação de material histórico. O que que eu vou ter nela? Vou ter aqui um material, uma área de avaliação. E essa área de avaliação ela está conectada a uma empresa e eu vou ter o estoque total e o valor do estoque. Isso eu vou usar para compor essa variável aqui, ó, do volume médio mensal no estoque. E os dados do que ele chama ali de venda, eu vou puxar da tabela de movimentações de material. Ou você pode pegar a Matdoc, se você tiver no S4, ou a MSEG, se você também está no S4, também funciona pelo menos até a 1909, está funcionando certinho. Eu uso ela, inclusive, para umas cargas no meu ambiente de trabalho lá no meu CLT. Para fazer essas extrações, como é uma base 10 e eu não tenho acesso a ela por SQL para fazer usando ou direto no Power BI ou um fluxo de dados ou alguma coisa assim, eu tenho um programa feito aqui e eu vou mostrar aqui os dados relevantes dele. Então, se você não é da programação, não se espanta muito, pode pular um pouquinho mais para frente, onde vai ter a parte do BI, ou se você não se interessa pelos dados do SAP, eu não preciso extraí-los, né? Mas o que eu tenho que é relevante para esse caso aqui, ó, os dados da empresa, aquela avaliação do estoque está a nível da área de avaliação que pertence a uma empresa. Eu tenho aqui uns dados de compra que eu não vou usar para cá e financeiros, são para outros exemplos que eu fiz. Eu tenho aqui, ó, movimentação de estoque, pegando ali da tabela MSEG, e eu tenho aqui o histórico do estoque da MBIL-H relacionado com a tabela que traz a área de avaliação, que é essa T001K. Além disso, eu tenho os cadastros dos materiais com o respectivo grupo de mercadorias. Alguns casos aqui, pegando o idioma atual, que o usuário está logado, nesse caso meu é o português. Alguns casos desse daqui, inclusive, não tem tradução e vamos ver isso daqui como é que fica mais para frente. Se eu vier aqui e mandar exportar isso daqui, ó, vão ser gerados no meu computador, inclusive está gerando agora, vários arquivos CSV aqui com esses dados. Deixei um Power BI já salvo, só com uma tabela de calendário, e vamos começar a fazer a carga e o ETL para trazer todos esses dados aqui. Vou lá então, obter dados, texto CSV. Deixa eu dar um copiar aqui nesse caminho para facilitar. O que que eu vou precisar aqui? Vou começar pela empresa. Vamos dar um transformar dados aqui. Essa daqui é a dimensão empresa.
Isso daqui, eu vou usar a primeira linha como cabeçalho, remover outras colunas, eu vou deixar aqui código de empresa e empresa. Empresa está aqui, vamos buscar agora o material. O arquivo chama material, como texto CSV, dá um OK. Vamos lá então, de material, eu só quero essas colunas aqui. Vou dar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. E aqui. Vamos lá então. Código material. E aqui é o código do mercadorias. Considerando que nem para todos os itens eu tenho a tradução no idioma, como essa é uma base de teste, ela pode ter itens ali que vieram carregados com outra, de um outro ambiente, para teste em outro país, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui uma coluna personalizada. Eu vou chamar ela de material. E eu vou colocar aqui, se o MAC-TX for igual em branco, eu vou puxar o próprio código do material. Se não, eu vou puxar o MAC-TX e vamos ver aqui se vai dar certo. Certinho, só não vou esquecer de colocar que o type dela é text. Beleza. E fazer a mesma coisa para o grupo de mercadorias, só para não ficar aparecendo em branco e talvez aí acabar agrupando dados que eu não quero. Grupo mercadorias. E se você não trabalha com SAP, o que eu te digo? Toma cuidado com nulos, porque até agora eu nunca vi o SAP preencher null mesmo numa coluna. Sempre tem um valor, ou um espaço em branco, alguma coisa assim. Se tu vem de Oracle ou alguma outra tecnologia que trabalha com nulos, aí você às vezes pode acabar se confundindo ali ou tendo problema com essa gestão. Colunas adicionadas, vamos colocar aqui, corrigir nelas o type text. Vou tirar aqui essas duas colunas, tá certinho. Não é necessário colocar aqui, mas eu vou deixá-las na ordem só para facilitar a visualização. Beleza. O que eu preciso ainda agora será o histórico do estoque. Vou dar aqui um OK. E essa daqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Histórico, estoque. Perfeito. Esses nomes aqui, vamos usar a primeira linha como cabeçalho. Esses nomes aqui estão com os nomes lá do SAP original, então vamos corrigir aqui para ficar mais visível. Código material, código empresa. Essa coluna está sobrando aqui, essas duas eu vou converter em uma outra. Essa daqui, ó, vamos dar uma olhada o que é esta coluna aqui. Eu acho que ela é a quantidade. LB1, estoque total, e a outra é o valor total. Então vamos lá, então. Estoque total, valor total. Eu já vou aproveitar e fazer um macete. Eu vou copiar o nome dessa coluna, porque eu vou converter esta coluna aqui de estoque já no tipo correto. E em seguida vou colar o comando para copiar para já converter a de valor também. Estoque total. Vou clicar aqui no ABC e vou clicar aqui em usando a localidade. Eu vou colocar aqui número decimal. Qual é o tipo que eu quero? Opa. Eu quero aqui o inglês dos Estados Unidos. Ok. E agora ele converteu. O que eu vou fazer aqui? Vírgula. Vou acrescentar para ele fazer a mesma coisa no valor total. Valor total, type. Eu sou mais o cara que gosta de usar o teclado do que o mouse. Mas se tu usar o mouse e fazer isso, não está errado. Só é o caminho que eu escolho fazer. Tenho duas colunas aqui, ó, que são o ano e o mês.
eu preciso transformar isso numa data para relacionar com a minha de calendário, ou eu também poderia transformar isso daqui numa coluna chamada ano-mês para de repente correlacionar com o ano-mês. Eu vou optar aqui por transformar numa coluna de data mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou usar um date, que daí ele fixa uma data usando ano, mês e dia. Qual que é o ano? Number, ponto from, porque number, porque aqui ele está reconhecido como um texto. Number, ponto from. Qual que é o mês? Number, ponto from, a tabela, coluna de mês aqui. Que dia? É o dia 1. E aí aqui, eu vou fechar esse parênteses e ele já trouxe aqui essa coluna como uma data. Vamos vir aqui e vamos acrescentar aqui embaixo o tipo explícito, type date, tá corrigido. E mais uma coisa, eu quero que isso aqui seja o último dia do mês. Eu vou usar a função do Power Query dentro.end of month. E aí eu só fecho parênteses depois dessa date aqui que eu já trouxe. Perfeito. Então, o código do material, código da empresa, data, estoque total, valor total. Clico com direito com essas colunas selecionadas, remover outras colunas. Já ficou aqui o histórico do estoque. Perfeito. Falta mais a coluna de movimentação de estoque. Essa também vou ter que trabalhar um pouquinho na, na carga dela. Vamos lá então. F, movimentação de estoque. Está aqui. Vamos usar a primeira linha como cabeçalho. E o nome dela é fato, movimento, estoque. Ok. O que que acontece? Não são todos os tipos de movimento do SAP que eu preciso considerar. Aqui, quando eu fiz essa extração, na tabela aqui do estoque, ó, ele não tem nenhum filtro. Tudo que movimentou, por lógica, vai vir aqui compra, vai vir aqui devolução de compra, você vai ter transferência entre depósitos, de repente você tem duas áreas de armazenagem. Então, isso vai estar tudo aqui. Vou fazer um filtro aqui, a primeira coisa, para pegar só os movimentos que eu quero. Então, eu vou selecionar dois aqui e vou completar a fórmula aqui em cima. Se você trabalha com SAP, sabe que esses códigos aqui você pode customizar, mas em geral, os códigos padrão que existem já atendem para a grande maioria dos cenários, para muitos cenários ali. Então, se os teus códigos forem outros, aí você adapta conforme a tua necessidade. Vou usar o 261 e o 262, que são os códigos de consumo de materiais no processo para ordem, quando você tem produção. Vou usar o 201 e o 202, que são os consumos para centro de custo. Você foi lá e tirou um papel não almoxarifado para usar na sua impressora. Você consumo para centro de custo. 601 e 602, que são os movimentos para venda. Perfeito. Os outros movimentos que tiverem aqui, eles não me interessam. E eu pego sempre os pares, o movimento e o estorno, porque se eu tiver algum estorno de movimentação, eu já consigo fazer o acerto. Pegou no almoxarifado, viu que não era, devolveu, aqui já vai estar contando o estorno para você ter o número correto. Como eu tenho mais colunas aqui, e nem todas elas importam, eu vou fazer uma etapa que depois vai acabar sendo até desnecessária, mas eu vou reduzir aqui as colunas só para visualizar certinho, só para as que eu preciso para continuar essa fórmula aqui. Perfeito. Tá aqui tudo. Faltou uma coluna aqui. Faltou essa SH que é a débito ou crédito. Ok. Vamos corrigir aqui esse tipo aqui com o número decimal, tá? Que eu tenho que fazer o número decimal usando a localidade. Tipo de dados, número decimal usando a localidade. Eu vou ter que vir aqui, inglês, Estados Unidos, ok.
Como esse outro nome da outra coluna ainda está com o nome do SAP, que é o valor, vou copiar e colar aquele bloco lá, mbtr, corrigir o tipo de dado desta. Já vou corrigir esse daqui também para data. Agora esses tipos estão corrigidos. E aí agora, quando eu tenho os movimentos que são com H, aqui, como o sistema é alemão, não vai ter D ou C, débito ou crédito. Os que tem como H são consumo, e os que têm S são o estorno do consumo. Então, eu vou adicionar uma coluna chamada quantidade, quantidade, que o que que ela é? Se SHKZG for igual, vamos ver aqui. Se ele for igual a H, é esse cenário, é o consumo, então eu vou pegar a quantidade. Se não, eu vou colocar a quantidade negativa. Com isso, eu vou poder somar consumiu 131, 134, menos 2, porque alguém devolveu um consumo aqui. Código de dados, type number, beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o valor. Valor, se o SH qualquer coisa aqui for igual a H, então vai ser o DMBTR, else, vai ser esse valor negativo. Tá aqui ele, type number. E agora eu tenho aqui as outras colunas que não estão com os nomes corretos. Vamos renomeá-las aqui. Pode empresa, pode material. Esse aqui eu não preciso manter, mas eu vou manter aqui se precisar conferir alguma coisa. Código do tipo de movimento. Essas duas aqui, essa daqui não vão mais precisar depois. Data. Ok. Vou selecionar todas, exceto estas. Clico com direito, remover outras colunas. E o que eu disse que essa etapa seria irrelevante, porque depois de ter feito aqui, fazer aqui, tanto faz como tanto fez. Essa última que prevaleceu. Ok? Tem os dados aqui e vamos carregar eles e fazer o ajuste dos relacionamentos entre as tabelas. São poucas linhas, isso vai ser bem rapidinho aqui. Beleza. Vamos lá? Então, aqui, ó. Eu tenho a dimensão da empresa, tenho a dimensão do material, fato do histórico e fato do movimento. Vamos relacionar calendário, data com data, data com data, código de empresa com código de empresa aqui, código de empresa com código de empresa aqui, código material com código material, código material com código material. Então, tenho aqui os dois fatos ligados. E aí agora eu preciso ainda de uma tabela de medidas. Como é que eu vou fazer aqui? Vou aqui no inserir dados, medidas. Está carregado as medidas. E aí agora, como é que eu vou seguir com isso daqui? Vamos já colocar aqui um visual para a gente começar a conferir esses dados. Que nós temos. O que, que eu vou colocar no visual? Vou colocar o ano. Aqui, deixa eu só corrigir uma coisinha aqui no ano, que no meu calendário ele está como somar aqui. Como é um tipo numérico, é o que acontece por padrão, mas eu já removi ali da configuração, direto na coluna, e agora já vai ficar correto. O ano e o mês. Perfeito. Estou vendo aqui que eu já tenho vários. Tem todo aqui 2017 até 2024. Vou colocar aqui uma coluna, uma medida, que vai ser chamada de consumo.
Como eu já trouxe o valor ali de consumo de estoque já filtrei os movimentos de estoque, eu não preciso agora me preocupar em fazer mais um filtro dentro do Calculate. Mas se no teu BI você tem ainda essa situação de ter mais movimentos do que só ali, então você vai ter que fazer esse filtro no seu Calculate. Trouxe aqui os valores dos consumos mês a mês. Ótimo. Vamos seguir aqui. E aí eu vou trazer aqui, deixa eu dar aqui, clicar com o direito e vou dar um ocultar nesta coluna. Daí a minha tabela foi para cima. Nova medida. Estoque em reais. A soma. Histórico, estoque. Valor total. Vou jogar aqui. E aí vai ter aqui alguns meses tem uma coisa, outros meses tem outra coisa. Perfeito. Quando você está trabalhando com um giro de estoque, você pode estar olhando, por exemplo, aqui. Aqui fala um exemplo, parece um exemplo bem feliz. Ó, fala de garrafas de água, um item, um SKU. Se você tem um único item, ou se você tem muitos itens iguais, de mesma unidade de medida, talvez você possa agrupá-los nela se fizer algum tipo de sentido. Por exemplo, assim, as tuas matérias-primas lá você controla-las todas em quilo, porque é um processo específico, alguma coisa assim, talvez você consiga. Mas, se não, o que eu recomendo, trabalha em cima de valor, porque é a única coisa que você vai conseguir balizar todos os itens, porque senão se você vai pegar para balizar o teu papel que é em resma, junto com um produto químico que você usa no teu processo, que é comprado em litros, não faz muito sentido você somar essas duas coisas para gerar um número de giro de estoque. Isso vai acabar sendo um número que vai acabar te indicando para um caminho incorreto. Beleza. Então, dito isso, aqui eu vou trabalhar só com valores. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui só no estilo da tabela e vou dar um zoom aqui. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, até ele falava de um giro de estoque anual por ano. A questão de ser por ano, trimestre, é uma questão de definição de negócio, aí o teu PCP, a tua gerência vai poder te indicar, e aí você vai ter que fazer uma decisão com relação a isso. O que eu vou fazer aqui, eu vou trazer um número semestral para ficar um pouquinho mais fácil de ser interpretado, tá? Então, voltando aqui à fórmula, ó, volume médio mensal no estoque. Então, eu vou ter que fazer um dado aqui de estoque médio mensal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pegar por ano e mês e voltar 6 para trás para fazer isso. Vamos lá. Aqui. Estoque. Vamos fazer ele aos pouquinhos. Médio em reais de 6 meses. Ok. Como é que eu preciso fazer isso daí? Eu preciso fazer um averagex. Da minha calendário, eu tenho aqui, ó, uma coluna, que eu já conheço essa daqui, que chama mês, ano, no, número. Essa coluna aqui, ela vai ter o ano e mês em 2024, 05, por exemplo, né? Eu vou fazer isso daqui. Primeira etapa. Como eu não estou mudando o contexto da fórmula, nada, o único número que retorna aqui é o próprio que está no contexto, só tem um ano e mês aqui. Exceto quando a gente está no ano, aí aqui ele está fazendo a média de todo mundo disto daqui. Para fazer isso, eu vou ter que mudar o contexto e fazer com que se vejam os N meses para trás. Como é que eu vou fazer isso? Com o Calculate. Existem dois caminhos que você pode usar para isso. Um deles é o Dates in Period. Qual que é os dias no período, né?
Então, o que que eu vou pegar aqui? Em qual período que eu quero? Qual que é a data base? Daí, calendário data. Qual que é a data de início? Eu vou pegar a maior data que estiver no contexto. Então, ou seja, na linha de novembro de 2017, vai estar ali dia 30 de novembro. Para garantir, para ter certeza se essa fórmula está certinha, eu vou botar só 0 mês e vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui não trouxe nada. E se eu colocar -1 mês? Ó, está retornando exatamente o número que está na linha. Então, voltando um mês, de um mês até essa data, é isso. Se eu mandar voltar 2 meses, ó, aqui, ó, no mês de novembro, ele já trouxe 2.047. Eu não preciso fazer a conta com o número total, mas eu posso fazer só com os grandes aqui para ter uma noção se está certo. Ó. 2226 mais 1868, 4094, dividido por 2, 2047. Vamos olhar o próximo. 1868 mais 2701, 4569, dividido por 2, 2284, bateu com o que está aqui, e o outro de 2047, 2.047, está aqui também certinho. Se eu preciso, então, voltar 2 meses, aqui eu vou ter que voltar 6 meses. E aí vamos ver se isso daqui vai ficar correto. Acho que a gente ainda vai precisar fazer um ajuste aqui, ó, para a gente poder ser, para a gente poder considerar os. Bem, beleza. Vou exportar um arquivo aqui, ó, só para fazer a conferência desse número aqui. Pasta de trabalho em branco, dados, obter dado de texto CSV. Já vou colar o caminho do arquivo que eu exportei de lá. E vamos dar aqui, deixa eu só dar um transformar aqui só para dar uma olhadinha como ele está. Acho que pode ter aquela questão da formatação. A formatação desse cara aqui está com ponto. Eu preciso corrigir isso daqui do mesmo jeito que no outro lá. Converter usando a localidade. Inglês, Estados Unidos. Ok. Eu vou fazer aqui como eu vou ter que copiar esse nome grande, colar ali, ele vai dar um errinho. Vou fazer usando o mouse aqui. Mesmo. Estados Unidos. Beleza. Carregar e fechar. Ok. Então, vou dar um zoom aqui. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o primeiro mês que tem 6 meses. Então, média, 5, 6. Ó, 1, 7, 4, 5, 8. Beleza. O que que acontece aqui? Ó? A média está sendo feita dos 6 meses que tem valor. Mas eu tenho um mês aqui ó, que por algum motivo não tem valor. E você pode ter esse cenário aqui, nesse caso. O que que eu faria nesse tipo de situação? Se você não tem valor nenhum ali, significa que era zero por algum motivo. Então, eu vou fazer aqui ó, uma soma. 2, 3, 4, 5, 6. Isto dividido por 6. Então, o valor que deve estar calculando agora é esse 1.754.000, mas o valor que eu deveria ter aqui, 1.454, aqui nesse mês. Então, eu vou expandir isso daqui um pouquinho para baixo. Como é que eu vou corrigir isso daqui na fórmula? Eu vou aqui dar 1 mais 0. Vamos ver se isso vai corrigir aqui o valor. Que mês que era que estava com aquele valor ali? Médio 6 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui. 2018, fevereiro. 1.454.849. 1.454.849.
Então agora eu já consegui aqui trazer o estoque médio do período. Existe um outro caminho para trazer esse estoque médio do período que eu vou mostrar aqui. E aí, na verdade, é, tanto faz usar um jeito ou outro. A gente vai usar a função window só para trazer um deslocamento aqui nas linhas. Ao invés de eu usar o dates in period, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou dar um all na de calendário para eliminar qualquer filtro. E aí eu vou usar um window. Como é que eu vou querer fazer com que esse window olhe? Ele olhe do -5 do quinto mês anterior até este mês. Então vai ser os 5 meses anteriores mais o mês atual em toda a de calendário. E, na verdade, toda a de calendário não. Eu vou limpar o filtro aqui na de calendário. Mês, ano, bom. Eu tenho que ver se tem que limpar ainda o outro, mas vamos já dar uma checada nisso daqui. Order by, de calendário, mês, ano, novo e ordem ascendente. Como eu estou usando de -5 para 0, a ordem é ascendente. Se eu colocasse de 0 a 5, eu poderia colocar ordem descendente. O número que eu trouxe aqui, ó, na V2 bateu certinho. Eu vou mudar um número aqui propositalmente, que não é o que eu quero, só para ver esse número mudar, para ver se o valor aqui vai ficar correto ou não. Ficou correto. Ó, 3711, 684, 132, 1454, 1799. Então, tem esses dois jeitos de fazer esse estoque retroativo. Tanto faz como tanto fez, você pode utilizar tudo que você quiser. Eu vou deixar só essa daqui que está com o Dates in Period para que fique um pouquinho mais fácil. Ok. Feito isto, eu vou adicionar aqui o que eu vou fazer. A macete aí de quem está trabalhando aí. Como eu vou ter que aproveitar esse mesmo Dates in Period para fazer o consumo, eu vou dar um Ctrl C no texto todo da fórmula. Vou criar uma nova medida e vou chamá-la de consumo total em reais dos 6 meses. 6 meses, que nesse caso aqui não é uma média, é uma soma do consumo total. Então, neste caso aqui, eu estou trazendo o estoque médio e tudo que foi, estou chamando de consumo, mas aqui eu tanto tenho venda quanto eu tenho consumo. Então, isso vai servir para esse giro dos produtos fabricados e vendidos, dos outros produtos vendidos e também dos produtos que você simplesmente consome do seu estoque. Perfeito. Tá aqui ele. Nesse tipo de tabela, inclusive, não faz muito sentido você deixar os grandes totais para isso daqui, tá? Ele vai estar sempre pegando a posição, pode estar pegando uma posição aqui que não seja a mais correta, tá? Feito isso daqui, o meu giro de estoque vai ser giro, vai ser o divide do consumo total sobre o estoque médio de 6 meses. Então, eu posso dizer que em outubro, se eu for olhar tudo que se tinha de estoque, o estoque se renovou 6 vezes. O que que eu posso usar para ir além disto daqui? Ao invés de eu utilizar aqui um ano e mês fixado, eu vou usar isso daqui. Vou pegar essa tabela aqui, vou pegar aqui, vou colocar aqui um segmentador de dados, super discreto, né? Para mais fácil segmentador do que a própria tabela, né? Aí vamos lá. Vou colocar aqui um ano e eu vou colocar também o mês. Vou colocar aqui o mês. Beleza. Vou configurar esse segmentador aqui para ser uma seleção única. E aí agora eu vou configurar o estilo dele para ser suspenso. Eu acho que faz mais
sentido. Se eu lembro bem, lá para 2018, a gente tinha mais dados. Junho, temos dados aqui. Eu tenho aqui o grande total. O que que eu posso utilizar aqui? Ao invés de eu pegar aqui por período, como agora o período está no filtro, eu vou pegar aqui grupo de mercadorias e o material que nós temos. Material está aqui. E aí, ó, matérias-primas, giro de estoque 4,02. E aí, ó, aqui eu posso ver alguns itens que giram bem pouco e outros itens que giram muito, outros itens aqui que nem foi possível calcular o giro de estoque. Semi-acabados, temos aqui também eles e cada um deles pesou no grande total conforme o seu valor, a sua soma no total, né? Os itens que têm o valor maior representaram um valor maior nessa soma. Com isso daqui, você pode perfeitamente achar os itens que estão girando muito e eventualmente pensar talvez em aumentar o estoque ou alterar a tua política de estocagem baseado nisso, achar itens que talvez não estão girando e pegar com base nisso daqui, para você ver o que você eventualmente vai fazer com esse estoque, se você quiser otimizar o seu, o seu ativo de estoque ali na sua contabilidade. Então, para fazer esse cálculo, era isso. Chegamos aqui no número. Eu espero que esse conteúdo te ajude. Se te ajudou mesmo, deixa um joinha aí para mim, se inscreve aí. Muito obrigado e até a próxima.